João 4:34 é o nosso versículo-chave que nós estamos trabalhando com eles desde o dia 13 de janeiro, junto com Lucas 6, para que nós possamos entender, aprender, apreender o que é ser um discípulo de Jesus. Jesus que vai nos ensinar lá no capítulo de Lucas o que devemos fazer. E esse texto é o que, se você fica com esse texto, fica com o dedo já no Lucas 6, que é o versículo 34 do capítulo 4 de João. E nós sabemos que Jesus se encontrou com a mulher do poço de Sicar, a samaritana, e ele entra em conversa com ela, e ali acontece algumas verdades, algumas ilustrações de Jesus em relação à água e tal. Essa mulher percebe que Jesus era o Messias prometido. Ela vai para a cidade avisar as pessoas, e nesse inteirinho chegam os discípulos com a comida que haviam ido buscar para Jesus, porque Jesus tinha parado no poço porque estava cansado e provavelmente também com fome. E eles oferecem a comida para o Senhor, e Jesus então responde para eles que ele tinha uma comida que ele comia que eles não conheciam. E os discípulos, como homens, não entenderam muito bem, e eles fazem uma pergunta entre eles: será que Jesus tinha tido alguém que levou comida para Jesus? E Jesus então vai dizer para eles no versículo 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então aquilo que fortalecia, aquilo que alimentava, que dava força para Jesus, que era o seu pão, o seu alimento, era fazer a vontade de Deus, né? E não só fazer a vontade de Deus, como realizar também as obras de Deus nessa terra. Bom, nós estamos então também junto com o texto de Lucas 6, que nós estamos estudando, e para entendermos o que seria essa vontade de Deus. Aqui no capítulo de Lucas 6, Jesus vai ensinar, na verdade o capítulo é dividido em algumas partes. Nós voltaremos a falar para podermos entender. Então no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 5, os discípulos vão colher espigas no sábado. Nós sabemos que eles fizeram isso, e teve um entreveiro entre Jesus e os importantes, né? Os saduceus, os fariseus, os doutores da lei. No versos 6 em diante, Jesus vai curar uma pessoa com a mão atrofiada, até o versos 11, do capítulo 6 de Lucas. E nós então também sabemos que houve um outro entreveiro entre Jesus e aquelas pessoas que se diziam ser religiosos. Então realmente eles eram só religiosos mesmo. No versículo 12, do capítulo 6 de Lucas, nós temos o Jesus escolhendo os seus 12 apóstolos, vai até o versículo 16. E nós então sabemos que ali vai estar algo interessante, que é a partir dali que começa a ser chamado. Esses discípulos eram vários discípulos, e Jesus escolhe 12 para estar perto deles, e começa a ser chamado de apóstolos. Do verso 17 ao verso 19, o Jesus então vai curar também uma grande multidão de enfermos. Do verso 20 em diante, as bem-aventuranças, que é um texto junto com Mateus 5, até no caso do versos 23, são as bem-aventuranças. Do 24 ao 26, nós falamos sobre os ais que Jesus pronunciou, né? Sobre o rico que era rico, o que dava risada, e Jesus vai fazer um contraponto em relação a cada um desses personagens que aparecem do versículo 24 ao 26. Depois nós nos aprofundamos mais no versículo 27 ao 36, que era amar os nossos inimigos. E nós passamos aí 2 domingos falando sobre isso, para nos mostrar Jesus falando o que devemos fazer, de amar, de fazer o bem, de orar pelas pessoas que nos maltratam, falam mal de nós. E o texto está bem claro para nós, e é um texto maravilhoso que nós discutimos aqui. Depois, na semana passada, nós falamos sobre não julgar, ou seja, não julgar, não é isso? Para não ser julgado. E nós vimos lá que existe ali uma questão de um não, que ele é enfático, porque são colocados 2 nãos na mesma frase: não julgueis
e não será julgado. Ou seja, é bem enfático: não julgue e você não será julgado mesmo. Tá? E nós vimos essa questão de nós termos a trave e a viga, e nós falamos sobre a viga que sustenta até um edifício em Kuala Lumpur, um dos maiores do mundo, e a viga que sustenta a casa, que está no nosso olho, a trave. Nós podemos pôr até a trave de um gol de futebol, que é 3 metros e pouco, isso que acho que é 3 metros e pouco, e o cisquinho que está no olho do outro. E nós vemos o cisquinho que está no olho do outro e achamos que nós somos superiores e mais verdadeiros e mais espirituais do que o outro, e julgamos que ele está com cisco. Então Jesus diz: tira primeiro a trave, tira primeiro essa pilastra que está no seu, essa viga que está no seu olho, para você depois ajudar o outro a tirar o cisquinho que está no olho dele. Tudo bem? Então, terminamos ali no domingo passado dessa maneira, e hoje então nós vamos falar sobre conhecer os frutos, né? E edificar sobre a rocha. Amém? Então, nós estamos a partir do versículo 43. Olha só, dentro da questão filosófica, nós temos o ato e potência, que são pensamentos do Aristóteles, que Platão chamava o espírito, a inteligência. E em relação à potência, que era o princípio geral, a possibilidade, olha só, de uma mudança. A potência é a possibilidade, o princípio de uma mudança qualquer. E essa definição foi colocada por Aristóteles, que distinguiu alguns significados fundamentais, específicos da potência. Bom, um deles é a capacidade de realizar mudança em outra coisa ou em si mesmo, que é a potência ativa. E a capacidade de sofrer mudança causada por outra coisa ou por si mesmo, que é a potência passiva. Por que eu estou falando de potência, dessa possibilidade de acontecer alguma coisa? Porque nós falamos várias vezes nesse discurso de Jesus, nesse ensino, ele não está mandando, ele está ensinando como devemos ser discípulos dele, e nós aprendemos que é muito difícil isso. Como é que você vai tomar um tapa na cara e você vai dar o outro lado para ele? Como é que o cara vai roubar o seu tênis e você vai deixar também essa calça com ele? Como é que você vai amar o teu inimigo? Como é que você vai falar bem e querer bem aquele que te odeia? É difícil. Mas nós usamos uma frase aqui para exemplificar o porquê nós estamos estudando isso. É porque nós estamos tentando. Então eu estou usando aqui a questão da potência, que é uma palavra que ele usa, que nós usamos também na Bíblia também, que é o dunamis, né? O dunamis, ou o dinamis, no caso o dinamis, que é essa força, essa potência de ter o princípio ou a possibilidade de mudança. Deu para entender? Se nós estamos tentando, é porque nós estamos tentando o quê? Mudar. É fácil isso? Quando nós olhamos aqui, nós não fazemos isso. Mas se é Jesus e nós, no nosso entendimento, nós somos discípulos dele, e ele está ensinando aqui o que é ser um discípulo dele, é fazer tudo isso aqui que ele falou desses domingos que nós falamos, que estavam aqui no capítulo 6 de Lucas, principalmente na questão aqui dos versos 67 em diante, de amar nossos inimigos, que é um título que a gente coloca. É difícil, mas existe a potência, né? O princípio, a possibilidade de nós tentarmos e atingirmos isso. É fácil? Não. Na semana passada falamos que isso aqui seria, aos olhos hoje das pessoas, da humanidade, você ser um bobão, um trouxa, de querer fazer isso aqui. E nós vemos claramente no decorrer do nosso dia a dia, andando pelas ruas, dos nossos afazeres, de que o homem está cada vez pior. Falta uma crença,
falta uma compreensão nítida do que Jesus está falando. E agora eu coloco também no meio desse ser humano, dessa humanidade, os cristãos, que deveriam, por dizerem que são cristãos e por dizerem que são discípulos de Jesus, fazerem isso. Ou seja, eles seriam o quê? Algo diferente aqui. Jesus fala que nós somos a luz e nós somos o sal do mundo. Mas se o sal não serve para salgar, o que faz com ele? Joga fora. E se a luz não serve para iluminar, não pode esconder essa luz debaixo de um armário. Você tem que colocá-la num lugar alto para poder iluminar. Então, é nisso que nós seríamos o sal, que nós seríamos a luz do mundo. Se nós então começássemos a ser realmente discípulos de Jesus. E hoje então, para terminar esse texto aqui, do 43 até no caso o verso 49, nós vamos ver o que Jesus vai terminar para falar para nós. Tudo bem? Bom, então ele termina aqui no versos lá de cima do 42, dizendo que nós tínhamos que remover primeiro a viga dos nossos olhos, a trave dos nossos olhos, a pilastra dos nossos olhos, para nós podermos então remover o cisco do olho do irmão ou do teu irmão. Eu acho que nós podemos pensar num oceano inteiro que está nos nossos olhos e uma gotícula de água no olho do outro, né? Bom, aí ele começa. Sabe por quê? Se nós falamos que nós somos discípulos e que ele fala que nós seríamos a luz, que seríamos o sal do mundo, ele vai dizer o seguinte: pois não existe árvore boa produzindo fruto ruim. Se você é discípulo de Jesus e nós, dentro desse pensamento de que nós estamos expressando o que nós estamos lendo e que nós, a princípio, nós acreditamos ser verdade, que existiu um Jesus, acreditamos que esse Jesus ele é filho de Deus, acreditamos que esse Jesus ele é o nosso Salvador, acreditamos que as palavras de Jesus sejam verdade, nós temos então um alicerce. E nós também afirmamos que Jesus ele era verdadeiro e bom, se bem que ele próprio diz que ele não era bom. Quando alguém chega para ele e diz: bom mestre, ele diz: por que você me chama de bom? Só existe um bom que é Deus. Mas ele está dizendo aqui que não existe árvore boa que produz fruto ruim. O interessante é que você pode ter uma árvore boa e você olhar para as suas folhas e para o seu fruto e está cheio de bicho comendo elas. Já viram essas árvores de goiabeira na rua aí? A maioria é tudo bichado. Eu não sei se é cada poluição, eu não sei, infelizmente. Então, se a árvore é boa, ela vai produzir frutos bons, ou bons frutos. Não vai produzir coisa ruim. Se você entender, se você ler, daqui a pouquinho ele vai falar especificamente sobre isso, sobre as palavras que ele está dizendo, o que está escrito aqui, você entender. Puxa vida, parece-nos que é impossível de nós fazermos isso, mas nós temos a potência, nós temos o princípio, a possibilidade de mudança, de transformação, de realmente isso acontecer conosco, de nós chegarmos ao ponto de amar os nossos inimigos, de falar bem daqueles que falam mal de nós, de orar por aqueles que nos maldizem. E levantam até falso testemunho contra a gente. Olha só onde você vai chegar. Aí eu volto a dizer que não é Deus que precisa disso. E não é o outro, teu inimigo, aquele que te odeia, aquele que maldiz você. Não é ele que precisa, é você que precisa. É você que, ao manifestar, ao fazer isso que ele está fazendo, você é que vai se sentir melhor. É interessante. E ele está dando um testemunho de que não é que ele não passou pela coisa, ele passou pela coisa.
E bem emblemático é o fato que nós já conversamos aqui, de que ele na cruz, sendo crucificado, ele pede a Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ora, daqueles que estão crucificando a ele. Se você é árvore boa, você produz um fruto bom. Mas você tem que ser. Não é que você acha que você é. Que você pode achar que você é uma árvore boa e você pode produzir frutos ruins, ou fruto ruim. Não esqueçamos que um dia Jesus, passando diante de uma figueira, não é que ela estava totalmente bichada. Ela não produziu fruto na época que ela tinha que produzir. E ele estava com fome. E ele faz até um ato de amaldiçoar, infelizmente. Porque ela não deu fruto. Estava frondosa, cheia de folha, bonita, mas não dava o fruto. Não adianta. Não adianta. Nós acharmos que nós somos uma árvore boa, frondosa, e nós não damos fruto. Bom, mas eu, como diz antigamente, eu falo sempre, eu vou à igreja, eu bato palma, eu canto hino, eu oro, eu beijo os irmãos, mas isso é só folhagem. É só folhagem, não é fruto bom. Pois não existe árvore boa produzindo fruto ruim, e nem árvore ruim produzindo fruto bom. Apesar de Jesus falar que nós sendo maus, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. E ele completa: imagina o pai em relação a vocês. Então, nem árvore ruim produzindo fruto bom. Só que nós estamos em o quê? Potência. Nessa qualidade, nessa possibilidade de fazermos, de alcançarmos uma mudança, ou passivamente ou ativamente, por nós mesmos ou pelo Espírito, se nós deixarmos ele agir. A potência ativa e a potência passiva, a possibilidade, uma tentativa de mudança, se nós compreendemos o que ele vai insistir daqui a pouco. Pois, no versículo 44, cada árvore pelo próprio fruto é conhecida. Não adianta a pessoa dizer que ela é boa, fingir que ela é boa, falar que ela é boa e pensar que ela é boa, porque é pelo fruto dela que você vai conhecer. Quantas pessoas que você já percebeu, achou que eram boas, e você vai ver o que ela produz, que é ruim. Então, pelo próprio fruto vai se conhecer. Pois não de espinheiras, de espinhos, pode-se colher, ou eles colhem figos. O figo é da figueira, o espinho é do espinheiro. É reconhecida, é conhecida pelo fruto que ela dá. Nem de sarças pode-se colher ou apanham cachos de uva. É o exemplo que Jesus dá. Agora no versos 45, vai ter aqui, segundo aqui a Suzana, na questão do grego, que a parte importante do verso é o bom homem, e a outra parte é o mau homem, que são os sujeitos, não é isso? O bom homem, do bom tesouro, do depósito, da onde? Da sua língua? Não, é algo mais profundo. Do bom depósito, do tesouro do coração dele, ele produz, ele realiza o bem. Está em potência. Pode ser até ativa, de você desejar, de você querer, de você, como é o texto nosso, o versículo chave nosso de João 4,34, que é o quê? O que satisfaz Jesus, a comida que satisfaz ele, que o alimenta, que o fortalece, que dá força
forças para ele caminhar, para ele ir, é fazer a vontade dele. Não. É fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. E não só isso, é também fazer as obras do Pai. Do que me adianta eu ficar evangelizando se eu sou mau? Se eu não conheço Jesus, na verdade. É lógico que Jesus pode usar até uma mula como eu, mas eu não conheço a Jesus. Tirar essa coisa do tesouro, do depósito, do coração, porque eu sei quem Ele é. E o meu desejo, na verdade, meu desejo da potência de ser algo, da possibilidade de ser realmente, verdadeiramente um discípulo dele. Eu não posso ser um tartufo. Sabe o que é um tartufo? É aquilo que ele fala no texto aqui, atrás. Ele diz: hipócritas. Hipócrita, né? Hipócrita é o tartufo, o homem hipócrita. Eu não posso ser hipócrita, porque ele sabe que eu sou hipócrita. Porque o homem bom, ele produz e realiza o que é bom, e tira o que é bom do coração dele. Mas o mal, do mau tesouro, do mau depósito do coração dele, ele produz, ele realiza o mal. Porque quando você tem a abundância, quando se planta soja no Brasil, há abundância, porque é muita soja, super safra, porque da abundância, da plenitude do coração fala a boca dele. Tanto o homem bom como o homem mau. Tem outro texto que diz: o mal não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque o que está cheio o coração é o que sai. Aí ele vem com a questão que nós estávamos falando. Olha, nós estamos tentando, mas quem está tentando, não está tentando também ser aquilo que não é, de fingir que é. E ele vai novamente dar um tapa no rosto, que aqui eu entendo que você tem que dar outra face. É para ele. Porque ele diz no 46: por que então me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta você falar: ai Jesus, Jesus, eu te amo, és a razão da minha vida, é a razão do meu ser, e blá blá blá, e você não faz o que ele está pedindo, ou dizendo. É simples: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nós estamos tentando, somos como uma semente, o ato que precede a potência, que já vem, para ser a semente, já vem de uma outra árvore. O ato de potência, que vai ser. Se nós então viemos e proclamamos que somos discípulos, então quer dizer que nós viemos de uma árvore específica, que a árvore é Jesus. E essa árvore dá bons frutos, e nós somos sementes dessa árvore, para fazermos a mesma coisa que ele desejou e desejava e se alimentava, que era fazer a vontade do Pai. E nós então temos que, se entendermos isso aqui, fazer o que ele diz, nós queremos fazer a vontade dele, de Jesus, que é a mesma do Pai, e nos alimentarmos da vontade dele, do que ele diz.
E vocês não fazem o que eu digo? E ficam me chamando de Senhor, Senhor? Eu não quero que você seja uma seta, que é aquele que se consagra ao exercício, que vai levá-lo à realização da virtude, que vai lá no meio do mato lá para o Atacama. Calor desgastado no dia e frio à noite. Vamos se separar do mundo. Não é isso. Nós estamos em potência, na possibilidade de uma mudança qualquer. E se eu não consigo, eu vou ter que então ser passivo. Espírito de Deus me ajuda. Aí ele fala, que é um outro texto, no caso, do 45, tem dois sujeitos, que é o homem bom e o homem mau. E no 47, parece-nos que o importante aqui é o que ele diz aqui agora, aqui, ó, o que vem. Todo o que vem. Todo o que vem a mim. Ele chega, mas não parece-nos que tem um complemento aqui para mim. Ele, além de chegar, ele ouve, não é isso? Ele ouve as minhas palavras. Ele está dizendo no versículo atrás, 46, por que não fazeis o que eu digo? E aqui ele fala, o que vem a mim, que chega a mim mais, presta atenção, não é só chegar e dizer que chegou. Ele vem a mim e ele ouve as minhas palavras. E tem mais, ele pratica elas. A esse que vem, que se achega a mim, a árvore boa, que ouve as minhas palavras. E não só isso, lembra lá do texto do espelho? Você olha no espelho, não adianta você olhar no espelho e fazer que nem a palavra e não cumprir, porque você olha no espelho e depois você sai e você esquece até como é que estava o seu cabelo, não lembra mais. Mas que pratica o que eu ensino, que deseja chegar a ser uma semente para dar fruto, a esse eu mostrarei a vós a quem é semelhante. E ele então vai falar aqui de uma situação. Olha só, quando você chega a Jesus, quando você ouve as palavras, e não só se achega e ouve, como você também pratica essas palavras que Jesus falou. Ele vai dizer, interessante, sabe quem você é semelhante? Quando você ouve e pratica as minhas palavras e se achega a mim, você é semelhante a um homem que edificou uma casa, ou que estava edificando. Ele cavou profundo. Ele abriu uma profunda vala e ele lançou o alicerce desta casa sobre uma rocha. E aí, quando veio a enchente, que segundo a Susana, a torrente, a enchente do rio, que é o sujeito aqui, que é importante, quando se encheu, como nós sabemos, paulistanos sabemos do bem, quando chove todos os dias e enche tudo, e pega as pessoas de surpresa, e não tem como, porque o volume de água vem e a coisa cresce rapidamente. Quando vem essa água, essa torrente do rio, e arroja-se contra aquela casa que foi fundamentada, foi construída, alicerçada numa vala profunda, em cima da rocha. E nós cristãos costumamos a dizer que Jesus é a nossa rocha, porque Deus diz lá no Antigo Testamento para o povo dele, eu sou a rocha. Em volume de água, quando vem a enchente sobre essa casa, vai bater contra ela. É a mesma coisa da historinha dos 3 porquinhos, lembra? A casa que é construída na palha, a casa que é construída na madeira e a casa que é construída na rocha. Vem o lobo mau e sopra e destrói a madeira, destrói a palha, mas não destrói a que está construída com tijolo, com pedra. E arroja-se o rio, e a torrente vem,
mas ela não pode abalar. Se você vem a mim, se você ouve o que eu falo, as minhas palavras, se você pratica essas palavras, você não vai ser abalado, destruído por qualquer tipo de torrente, por qualquer tipo de tsunami, por qualquer tipo de enchente que possa querer te abalar. E eu creio firmemente, convicto de que todos os nossos males que nós temos, todas as tristezas, todas as depressões, todas as angústias, todos os problemas psicológicos, psiquiátricos, é porque nós não conhecemos a Jesus, como Ele se revelou e como Ele é na verdade. Porque se nós o conhecêssemos, se nós chegássemos a Ele, se nós ouvíssemos as suas palavras, se nós praticássemos, se nós fôssemos potência passiva ou ativa, não seríamos abalados por nada. Como eu acordei hoje desanimado. E quando nós então levantamos dessa maneira, e nós então começamos a perceber o quanto Jesus fez por nós. Ele não veio, ele ominoso, ele não veio anunciar, trazer desventuras para nós. Só a questão de ele morrer por nós e fazer isso aqui, morrer pelo inimigo dele, já nos deixaria muito contente. Ele deixou os seus ditames para nós, deixou os seus conselhos, deixou os seus ensinamentos. Aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, eu vou mostrar para você como aquele é semelhante a uma casa fundamentada na rocha, que não vai ter vento nenhum, que vai ter torrente nenhuma, não vai destruir. Agora aquele que não ouve, 29, mas o que ouve não pratica, olha só. Então você pode ouvir como você está ouvindo hoje, e se você quiser ouvir o que foi dito, você vai lá no YouTube lá, e não pratica, porque não adianta ser só ouvinte, não adianta só chegar a ele, você tem que praticar. E nas mínimas coisas, né? As mínimas. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Além de colocar sobre a terra, sem alicerce, e arrojou-se, se levantou contra ele a torrente, o rio, e logo ela desabou, e foi grande a ruína daquela casa. É que nem água, não tem cabelo para você segurar. Eu estava lá em Capitólio, no barco, vou pular, pensei, vou pular. Estou de óculos e tal, e quando eu pensei que eu estava no meio do pulo já, assim, põe o salva-vida. Não teve jeito. Eu acho que porque eu estou meio pesadinho, um pouquinho só. Eu desci, fui afundando, e aí fui tentando sair água pesada, muito pesada a água, tentando, e não conseguia chegar em cima, e o desespero. Não tem água. Quase por causa de uma bobeira minha, fui à ruína. Do nada. E foi grande a ruína daquela casa. Então Jesus está dizendo, faça tudo isso aqui, ó. É difícil, mas você ainda é potência. Você é semente para poder gerar e ser fruto. Como diz a música do Nascimento, para que a vida nos dê flores, frutos. Você veio de uma boa árvore, não foi ruim. Então parece-me que nós podemos ter, no caso, bons frutos. Se nós olharmos para trás do que nós já estudamos e lemos, no texto de cima, do 42 para trás, do que ele disse para nós. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você está praticando? Você está ouvindo as minhas palavras? Você realmente chegou até mim? Você veio a mim? O seu coração tem um depósito do quê?
Qual o tesouro que temos no coração? Então, parece-nos que nós temos a questão do sujeito. O sujeito é um só, assim como Deus é um. Só que Deus tem vários predicados. Predicado não tem na qualidade. Nós também somos uma pessoa, e cada um individualmente. A nossa vida cristã e a nossa relação com Deus, com Jesus, com o Espírito, ela não é coletiva. Ela está sendo coletiva quando nós estamos aqui na igreja aqui, juntos. Mas ela é individual. Não sou eu e a minha esposa e Deus e Jesus. Sou eu, Deus, Jesus e Espírito. E a minha esposa, Deus, os meus filhos, cada um dentro da sua responsabilidade com... Cada um é um. Cada um é um sujeito. E nós temos também nossos predicados. Mas a nossa relação com esse mundo, que também tem diversos predicados, ela é única. É só eu e cada um de vocês. Não vai achar que você vai ter irmão, mãe, pai, namorado, marido, esposa. É você. É você. O homem que constrói sobre a rocha, porque ele chega a Jesus, ele ouve as palavras e ele pratica as palavras de Jesus. Não, mas é difícil, mas tem potência. Nós estamos aí tentando a possibilidade, estamos tentando sermos isso aqui e fazermos isso aqui. Lembra que a gente não for dar a cara tapa para ninguém? Mas se nós pudermos amar nossos inimigos, não é isso? Se nós pudermos abençoar, falar bem de quem nos fala mal de nós, como que não nos quer bem e que nos amaldiçoa até, e nós bendizemos, somente nós vamos ganhar com isso. É difícil? É fácil? Ou é fácil? Só que é nítido, ou seja, de fácil compreensão o que ele está dizendo aqui, quando a gente completa com tudo aqui, fechando aqui, ó. Esse cara, se ouvir as minhas palavras, se chegar a mim e ouvir as minhas palavras e praticar, ele é fundamentado em mim, ele é enraizado em mim. Eu sou a rocha, eu sou tudo aquilo que ele está procurando e que ele não sabe, apesar de muitos dizerem que fazem, que são meu. Aí eu volto a dizer: Senhor, Senhor, por que vocês me chamam Senhor se não fazem o que eu falo? Eu fico com o coração assim, quando eu olho para as pessoas e eu vejo que buscam tantas coisas e parece-me que as coisas que eles procuram, eles vão encontrar somente em Jesus de uma outra maneira, não é como eles querem. Ou seja, fama, riqueza, poder, reconhecimento. Eu acho que tudo está nele, é que nós que não enxergamos com clareza. John Rawls, ele usa o termo véu da ignorância. Mas ele fala do véu da ignorância para ser arrancado, para nós começarmos do zero. Eu uso o véu da ignorância de John Rawls para dizer que nós estamos vendados, nós não conseguimos enxergar, mesmo que nós dizemos que somos de Jesus. E nós precisamos que caísse as escamas dos nossos olhos, como caiu as escamas dos olhos de Paulo. E Paulo mesmo usa a questão do véu que cobriu o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés, depois ele havia estado com Deus no monte, brilhava. E ele tinha que tapar o rosto para o povo não olhar, porque o povo temia Moisés agora. E ele fala que esse brilho do rosto de Moisés foi desvanecendo, foi perdendo o brilho, foi desaparecendo. É igual nós pegamos uma praia aí, ficamos tudo douradão e já estamos, por causa do São Paulo, tudo branco, já tudo cor de burro quando foge. Eu não sei qual é essa, mas vai desvanecendo, vai desaparecendo. Mas o brilho de Jesus
não se acaba. Só para fechar, um cântico que o pastor Paulo César Brito canta: vinde após mim, disse Jesus, acerta o homem. Vinde, vinde comer, vem comigo. A palavra vadimeco, né? Que é o livro bem usado na direita. Vem comigo, com Jesus. Aquele que vem a mim, aquele que ouve as minhas palavras, essas palavras que eu disse para vocês, façam isso. É difícil? Potência. Vocês são semente ainda. Potência para estourar. Suzana nunca consegue plantar nada. Tudo que ela planta lá em casa vira erva daninha, vira carnívora. Agora ela plantou lá uma cebola, um tomate, um maracujá, uma abóbora. Eu comprei uma abobrinha desse tamanho assim para fazer um suquinho para mim. Ela plantou. Como é lindo o negócio, está crescendo. É isso. Pode não dar certo um dia, não deu certo no outro, tal, mas de repente, estoura a semente. Porque nós precisamos, isso é um outro texto que a gente pode até complementar com isso aqui em outra pregação. Precisa morrer a semente para poder frutificar. E às vezes nós precisamos morrer para os nossos desejos, sonhos e fazer o que Jesus quer. Nós não vamos ser prejudicados por causa disso.